Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no Salmo 40. Que diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E é nessa confiança, nessa esperança, que esta noite nós estamos aqui para colocar diante do Senhor o nosso clamor, nossas petições, nossas orações, porque Ele é o único Deus que ouve e é o único Deus que responde a oração. Porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. É nele que nós colocamos toda a nossa esperança. Foi Ele que nos libertou, como a palavra diz, que nos tirou de um atoleiro de lama e nos colocou numa rocha firme. E eu e você, hoje somos testemunhas desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Fecha teus olhos, te coloca na presença de Deus. Vamos tirar esse momento para orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez em nossas vidas e continuará fazendo até que Jesus volte. Pai querido, te damos graças essa noite. Bendizemos o teu santo nome. Precioso Deus, poderoso Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de hoje sermos templos do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor olhou para nós com olhos de misericórdia e enviou teu Filho amado. E através dele, do sacrifício de Jesus, através da cruz do Calvário, através de cada gota de sangue que o Senhor derramou por cada um de nós, é que nós estamos aqui, Pai. Muito obrigado, Pai, por teus feitos, por tuas maravilhas. Muito obrigado pelo teu perdão. Muito obrigado porque hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos, Pai. Muito obrigado porque tu és o único Deus poderoso em toda a terra. Tu és o único Deus que escuta as nossas orações. Tu és o único Deus que vem ao nosso auxílio. Tu és o único Deus que pode nos socorrer. Tu és o único Deus verdadeiro, que para ti não há impossível. E assim nós declaramos essa noite, Pai, em tudo que vai ser feito neste lugar, Pai, seja para glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças e paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você essa noite, junto conosco, a adorarmos o Senhor, porque nós cremos, querido, que Ele está aqui nesse lugar. Amém? Ele está aqui junto com o seu povo, Ele está recebendo a nossa adoração. E o primeiro louvor que iremos cantar fala sobre isso. Fala que há uma unção, e essa unção não tem a ver com uma mera emoção, um mero sentimento, tem a ver antes com a certeza de que o Senhor está presente onde seu povo se reúne. Amém? Quero convidar você a adorar junto conosco nessa noite. Amém? Claro isso. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Cante a unção. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente
está aqui. Cante, eu prefiro estar. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Vamos dizer do início a unção. Uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Declare com mais força a unção. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Declare onde você prefere estar. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus. Declare isso para o seu irmão. Como é bom viver em união. Declare isso para ele. Como és precioso, meu irmão. Declare, eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom em união. Como é precioso, meu irmão. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite. Que bom é podermos adorar ao Senhor juntos. Ele está aqui nesse lugar e nós cremos na sua presença. Amém? Nesse primeiro momento de oração, nós vamos estar orando pelas famílias, pelos casais, principalmente por conta desse mês. Um mês que tão festivo na nossa cidade, e a gente sabe quantas contendas, quantas divergências acontecem nos lares por conta das festas que o mundo oferece. Quanta falta de sabedoria e quanta família que ainda não tem o conhecimento da palavra do Senhor. Quantas separações.
E às vezes até acontecem tragédias por conta das festas, das bebidas, tudo que o mundo tem a oferecer. Então vamos estar orando por essas famílias. São 3 alvos de oração: orar pelas famílias por libertação e salvação, orar pelos jovens que infelizmente, não é, nesses dias eles praticam muitas coisas, muita bebida, muita droga, muita prostituição, tudo é liberado. E eles acham que pode tudo. Vamos estar orando pelos jovens e vamos também estar orando por nossas crianças e nossos adolescentes. Muitos deles, esse ano é o primeiro ano que é apresentado essas festas. Não é? Eles dizem assim que não entra de menor no pátio sem alguma pessoa responsável. Mas os próprios pais, as próprias famílias levam. E muitos deles, esse ano é o primeiro ano que é apresentado todas essas festas, tudo o que acontece. Que o Senhor esteja cuidando e protegendo nossas crianças. Eu vou estar conduzindo essa oração. Você esteja clamando também. Você conhece famílias que se encontram nessas situação, todos nós conhecemos famílias que precisam ser libertas, jovens que precisam ser libertos e crianças que precisam ser protegidas. Que você esteja clamando também. Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai, todas as famílias, Pai, nessa noite. Todas as famílias que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Todas as famílias que falta sabedoria, falta conhecimento da Tua palavra. Todas as famílias que estão com as suas mentes voltadas para tudo que o mundo tem a oferecer. Que esse mês a nossa cidade festeja tantas coisas. Nós clamamos nessa noite, Pai, por libertação, por salvação, por mentes que sejam libertas, olhos que sejam abertos, olhos espirituais sejam abertos, corações, Pai, corações endurecidos, Pai, que seja tocado pelo poder do Teu Espírito Santo. Deus, que em nome do Senhor Jesus, protege as famílias, os relacionamentos, Pai. Protege cada homem, cada mulher. Visita os lares, Pai. Que o Senhor, esses dias, possa estar se revelando através de sonhos, através da nossa igreja, através de pessoas que o Senhor tem levantado para pregar o Teu Evangelho. Que essas pessoas estejam indo de encontro a essas famílias e revelando o Deus poderoso que Tu és, revelando o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão. Pai, que em nome do Senhor Jesus, vem transformando essas mentes, Pai, escravizadas pelo pecado, pelo que o mundo tem a oferecer, Pai. Tem de misericórdia, Pai. Nós colocamos diante de Ti também os jovens que mergulham esse mês, Pai, em tudo que o mundo tem para oferecer. Tem de misericórdia, Pai. Livra nossos jovens, livra os jovens da nossa cidade, Pai. Livra os jovens da nossa cidade da bebedeira, das drogas, da prostituição, da criminalidade, Pai. Muitos jovens que se encontram ali, que amanhece o dia que não sabem nem aonde é que está. Tomado de tanta droga, de tanta bebida. Pai, que em nome do Senhor Jesus, vem libertando, Pai. Vem abrindo os olhos espirituais, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vem Te revelando, Pai. Nós clamamos nessa noite, Pai. Tem misericórdia dos jovens. Tem misericórdia dos jovens da nossa cidade e dos jovens das outras cidades também, que saem para participar de tudo que o mundo tem para oferecer. Nesse momento nós colocamos diante de Ti as crianças, os adolescentes, que não têm sabedoria de nada. E os pais têm apresentado tantas coisas ruins que o mundo oferece. Nós clamamos, tem misericórdia, Pai, protege lindamente das crianças, lindamente dos adolescentes, Pai. Cuida dos seus corações, Pai. Cuida da vida deles, Pai. Cuida do caminhar deles, Pai. Não permita, Pai, que eles caiam em tanta ilusão, em tanta coisa ruim que o mundo oferece. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos por Tua misericórdia.
nessa noite, Pai, pelas crianças de Caruaru, pelos adolescentes de Caruaru, pelos jovens de Caruaru, pelas famílias de Caruaru, pelos casais de Caruaru, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra esteja sendo ministrada, esteja alcançando essas vidas, para a glória do Teu santo nome. Que haja salvação, libertação, transformação de vida, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos orando pela nossa cidade, orando pelas nossas famílias. E a canção que nós vamos adorar o Senhor agora, eu quero convidar você a cantar conosco a plenos pulmões, porque ela nos lembra que o nosso Deus é Deus de aliança. Não importa quais são os planos que o diabo, que o mundo tem para a nossa casa pertence ao Senhor Jesus, e a nossa casa é uma casa de aliança, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Amém? Você crê nisso? Vamos adorar o Senhor junto comigo. Canta conosco. Esse Deus de aliança está sobre as nossas casas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Declare os teus ouvidos e os teus ouvidos tão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Declare: Ele é Deus de perto. És Deus de perto. Declare: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra declare do início: eu sei que os teus olhos estão atentos essa noite, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, Pai, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã sobre a minha vida, sobre a tua vida. Amém? És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Nós temos essa certeza, Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra
esperança? Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Erga suas mãos, declare com toda a sua força: Deus de aliança. Tudo pode passar, tudo. Mas sua palavra, Senhor, nós esperamos a tua palavra se cumprir. Mais uma vez, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas se cumprir. Aleluia, assim nós cremos, Deus. Nós esperamos pelo teu agir. Nós não confiamos na força do braço humano. Nós confiamos que o Senhor tem o melhor para nós e descansamos nos teus braços de amor. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Nesse segundo momento de oração, nós vamos estar orando pela nossa igreja, pelo nosso mês de aniversário da nossa igreja, por todas as programações que vamos ter, as pessoas que vão ser convidadas para estar ministrando a palavra. Nós vamos também estar orando pelos cultos da semana da nossa igreja, culto de oração, JNI, o céu e o culto da família. E vamos estar orando também pela família pastoral, pela nossa liderança, pelas famílias da nossa igreja e pelas famílias que nós estamos sentindo falta, que não estão congregando, que são dessa igreja, mas estão um pouco afastadas. Nós vamos estar colocando todos esses alvos de oração. Você esteja orando também, que o Senhor venha trazer na nossa lembrança as pessoas que a gente sente falta, que a gente esteja colocando diante delas, que nossas famílias cada dia mais possam permanecer firmes na presença do Senhor, que nossa liderança cada dia mais seja abençoada e usada por Deus, em nome do Senhor Jesus. Da Paz pode fazer essa oração. Amém, oremos. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa igreja, Pai. Todas as famílias da nossa igreja, Senhor. Todo esse povo, Senhor, que o Senhor tem cuidado com tanto carinho. Senhor, durante esses 19 anos da existência dessa igreja, Senhor, nós podemos ver a poderosa mão do Senhor sobre esta igreja. Este povo que o Senhor reuniu aqui, neste lugar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue cuidando de nós e derramando sua graça misericordiosa sobre a vida desta igreja, Senhor. Ó Deus, sobre a vida da liderança desta igreja, Pai. Dá aos teus filhos sabedoria, santidade, visão. Ó Deus, saúde física, emocional e espiritual. Deus, cuida de todas as coisas. Continua, ó Deus, nos ajudando a cuidar das tuas coisas, Pai. Continua derramando, Senhor, sobre esta igreja toda a proteção e toda a graça que o Senhor tem derramado em todo esse tempo. Pai querido, nós queremos te pedir, Pai, por aqueles que fazem parte dessa igreja, Pai, como membresia desta igreja, mas que por alguma razão, Senhor, que só o Senhor sabe, essas pessoas estão afastadas da tua presença, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, visita, Pai. Lembra elas, ó Pai, de como é bom a comunhão,
Fortalece, ó Deus, a sua fé, o seu espírito, ó Deus. Traz de volta a alegria da salvação, a alegria de ter comunhão, Pai, a alegria de viver em comunidade, a alegria, ó Deus, de ser cuidado e de poder cuidar também. Ó Deus, lembra os nossos irmãos desse tempo, Senhor. Pai, queremos te entregar toda a programação da nossa igreja neste mês, Pai. Todas as pessoas que estaremos recebendo, Senhor, o grupo de louvor. Ó Deus, os pastores que estarão vindo abençoar a nossa igreja com a pregação. Tudo que está sendo programado, Senhor, tudo que está sendo pensado. Que a boa mão do Senhor esteja sobre todas as coisas, Pai. Cuidando de tudo e de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, continua conduzindo-nos em santidade, Pai, nos ajudando a fazer parte, Senhor, desta obra com sinceridade de coração, Senhor, com cuidado, com temor santo. Ajuda-nos, Pai, ajuda a nossa liderança. Ó Deus, cuida das nossas famílias, cuida das nossas coisas, Pai, para que possamos cuidar das do Senhor também, Senhor, e poder descansar em Ti, Pai, e no Teu cuidado amoroso. Nós te rogamos e te agradecemos por todas as coisas, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos cantar um louvor que nos lembra que nós fomos criados para adorar a Deus. Não sei se você sabe disso, mas você foi criado, você foi criada com o objetivo de trazer a glória para o Senhor através da sua vida. A palavra do Senhor nos lembra que nós somos um jardim secreto do Senhor, um jardim particular, que Ele se agrada de cultivar. Eu não sei você, mas eu estou sendo cultivado ainda. Tenho muito para crescer, muito a amadurecer, e assim somos nós. A presença do Senhor nos faz crescer e frutificar diante dEle. Vamos louvá-lo em nome do Senhor Jesus. Cante conosco. Jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Senhor, quero que em mim se perca o desejo de Te adorar, o desejo de Te adorar. Cante a Ele essa noite. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Do início, estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com suas lágrimas, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos, Senhor, nós não queremos, percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca jamais, Senhor, o desejo de Te adorar. Cante, vem, Senhor. Vem, Senhor, e me
vez, vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata. Nos resgata, Pai, todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Declare, te adoro. Você quer ser? Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Somente as vozes, declare, vem. Vem e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia. Será que você pode dizer para 2 ou 3 pessoas: você pertence ao Senhor? Diga isso para essa pessoa perto de você: você é do Senhor, meu irmão. Você pertence a Ele. O Senhor fará a sua obra na sua vida. Amém? Você é precioso, é preciosa aos olhos do Senhor. Nunca se esqueça disso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse momento nós vamos estar orando. Eu não sei se vocês viram nas redes sociais. Eu não sei se foi em Goiânia ou em Goiás. Foi um nome assim. Que aconteceu um acidente com um ônibus e 5 crianças faleceram. De 12 a 14 anos elas tinham. Em Goiás. Que nós possamos estar colocando essas famílias que estão enlutadas agora em oração. Mas também cada família que está passando pelo luto. E também vamos estar orando pelos enfermos. Né? Esse tempo assim, mudança de clima, é muita gente doente. Os hospitais estão cheios. Vamos estar colocando diante de Deus. Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai, cada família daquelas crianças, Pai, que estão passando pela dor do luto nesse dia, Pai. Nesse dia tão triste, Pai, para essas famílias. Pai, que Teu Espírito Santo esteja confortando, consolando os corações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor esteja carregando nos Teus braços, Pai, cada familiar que está passando por essa dor tão grande, Pai, de perder um filho numa tragédia tão grande. 5 famílias que estão essa noite chorando essa dor. E é uma dor muito difícil para um pai e para uma mãe enterrar um filho. Que o Senhor tenha misericórdia dessas famílias. Que o Senhor traga conforto, que o Senhor traga amor, que o Senhor derrame da Tua graça sobre a vida de cada família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Colocamos diante de Ti também cada família que está passando pelo luto. Nós não conhecemos, mas o Senhor sabe cada lugar
que se encontra uma família que está enlutada, Pai. Que o Senhor esteja visitando com o teu amor, Pai, trazendo consolo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Colocamos diante de Ti também, Pai, cada pessoa que se encontra nos hospitais, nas UTIs, na UPA, cada pessoa que se encontra enfermo, cada pessoa que se encontra em coma, cada família que sofre nesse momento com as enfermidades, cada pessoa que se encontra enferma em casa. Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja visitando, derramando cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pessoas que precisam de cirurgia, que o Senhor esteja providenciando, Pai. Que papéis sejam assinados, Pai, para liberar cirurgia, medicação, exames, Pai. Que o Senhor esteja providenciando isso, Pai, para essas pessoas que tanto sofrem nos hospitais. Tantas crianças, Pai, que estão nos hospitais também. Tantas crianças nos hospitais de câncer, Pai, que o Senhor esteja visitando, Pai. Elas não entendem nem o que está acontecendo, o que está passando, Pai. Mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor sabe o que elas estão sentindo. O Senhor sabe onde está o problema, onde está a enfermidade. E só o Senhor tem o poder de curar, de restaurar e de libertar, Pai. Só o Senhor tem o poder de levantar o enfermo do seu leito, porque só o Senhor tem o poder de ressuscitar, só o Senhor tem poder de fazer milagres, e é esse Deus poderoso que nós clamamos nessa noite, Pai. Que o Senhor, com a sua misericórdia, cumpra a sua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável, sobre a vida de cada pessoa que se encontra enferma, sobre cada família, sobre cada lar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nesse último alvo de oração, nós vamos estar orando por nossa cidade, por nosso estado e por nosso país. Esse ano nós temos eleição, que nós possamos estar orando que o Senhor visite os corações dos políticos e que esses corações desses políticos sejam convertidos. Que haja libertação e salvação no meio dos governantes. Que o Senhor tenha misericórdia e que levante homens e mulheres de Deus para estar administrando nosso país, nosso estado, nossa cidade, para a honra e glória do Senhor. Irmão Ricardo, pode fazer essa oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui na Tua presença, Senhor, irmanados em união, orando a Ti, Senhor. E nesse momento te peço, Senhor, por nossa cidade, nosso estado, nosso país, Senhor, em nome de Jesus, que as Tuas bênçãos, Senhor, e eu declaro nesse momento, Senhor, que esse país é governado pelo Senhor, que esse país vai estar nas Tuas mãos, Senhor. Que toda a autoridade, Senhor, seja subjugada ao Teu nome, Senhor. E em Teu nome, Senhor, cada autoridade governará e esse país se tornará próspero, Senhor. E segundo a Tua vontade, Senhor. Nesse ano, Senhor, teremos eleições. Que o Senhor levante mulheres e homens comprometidos com a Tua palavra, Senhor. Comprometidos em levantar pessoas que guiem a Tua nação, Senhor, em nome de Jesus, que abracem o povo, que olhem para o povo como o povo de Deus, Senhor, que olhem para a Tua nação, Senhor, nação santa, nação querida, nação próspera, Senhor, no Teu nome, que as pessoas não sofram mais por falta de ingerência de poderes que não são, Senhor, vindos de Tua palavra, Senhor, mas que tudo seja guiado conforme a Tua palavra, segundo o Teu livro, segundo o que o Senhor deseja, Senhor. Em nome de Jesus, que nenhuma nação, Senhor, venha sofrer por causa de pessoas que não estão comprometidas com a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, e que essa palavra venha, Senhor, e cause um reboliço, e cause um constrangimento naqueles que, Senhor, estão fora dos Teus desígnios, da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, transforma a nossa nação, Senhor. Transforma a nossa cidade. Transforma os nossos governantes, Senhor. No nome de Jesus.
Transforma cada palavra, Senhor, que elas sejam verdadeiras na boca desse povo, Senhor, na boca desse pessoal que se diz ser cristãos, Senhor, que sejam cristãos na sua raiz, na sua essência, em nome de Jesus, é o que te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, querido. Você pode se sentar? Glória a Deus. Tempo precioso de oração. Dando seguimento, nós vamos meditar agora na palavra do Senhor, mas quero apresentar, temos uma visitante aqui conosco essa noite. Como se chama? Beatriz. Seja bem-vinda, Beatriz, no nome de Jesus. No 3, a igreja vai dizer, como a gente diz no domingo, né, também, né, que a Beatriz é bem-vinda. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém? A casa do Senhor é o lugar para ouvir a voz de Deus, sermos edificados por essa voz. Eu vou pedir que ou a irmã Silvana ou Jaque deixe o cartãozinho do contato com a Beatriz, para que a gente depois, nossa recepção, possa entrar em contato com ela, tá bom? Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor, e eu vou pedir que você abra comigo a sua Bíblia agora no livro dos Salmos. É o livro que nós estamos meditando, e já adiantando, essa é a penúltima mensagem da série de Salmos. Semana que vem nós terminamos, e como já tenho prometido, né, e tem que cumprir, né, promessa é dívida, né, como temos já avisado aos irmãos, a partir do final dessa série de Salmos, vamos iniciar uma nova série de mensagens focada no livro de Esther, amém? Né, que tem muito a nos ensinar, principalmente, né, até foi motivo da última oração aqui, principalmente sobre governos, sobre qual é o lugar dos governos humanos e como Deus, ele interfere através e às vezes até contra as decisões dos poderes humanos. Mas Esther é um livro muito precioso, que merece nossa atenção. Muitas vezes não damos a atenção, né, devida ao livro de Esther, e queremos aí ter uma série de exposições abençoadas, né, para você, quando você vê a novela de Esther, né, ou quando vê algum filme de Esther, você já vai lembrar das exposições que fizemos aqui. Amém? Semana que vem, então, encerraremos com o Salmo número 150 para finalizar essa série de Salmos. Foram 20 exposições que nós fizemos, e hoje meditaremos no Salmo número 104. Abra aí, Salmo 104, no nome de Jesus. Salmo 104. Nós vamos ler todo o Salmo, não se preocupe, né, o pastor está resumido na pregação, eu acho. Salmo número 104, você achou? Dá um glória a Deus aí para eu saber. Amém? Diz assim a palavra de Deus, mesmo assentados, mas com reverência ao texto sagrado, assim diz a palavra do Senhor. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do seu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas,
e entre os galhos põe-se a cantar. Dos seus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou, nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois do Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Amém, queridos? Longo texto, mas, queridos, que coisa preciosa, que texto rico. Todas as vezes que eu leio o Salmo 104 ou o Salmo 19, que também é um outro salmo que fala sobre a criação, pelo menos metade do Salmo 19 fala sobre a criação de Deus, eu me lembro de uma música do Louis Armstrong, um cantor de jazz americano que também era trompetista. Ele canta uma música que é bem conhecida, chamada What a Wonderful World. Talvez você já tenha ouvido essa música. E na música ele fala que ele vê as flores do campo, ele vê as coisas do mundo, ele vê a beleza da natureza e ele pensa consigo mesmo: que mundo maravilhoso. É esse o significado do título da música, que mundo maravilhoso. Queridos, eu começo essa mensagem dizendo que o mais importante desse salmo, a questão central desse salmo, é que todos nós deveríamos olhar com admiração para as coisas que Deus criou. Querido, eu me lembro de um vídeo, né? Embora ele seja um político, a frase é válida aqui, nem está mais entre nós, já faleceu. Mas o doutor Enéas Carneiro, que foi, né, político de carreira, mas também foi médico, foi professor, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia: quando eu olho para a natureza, eu percebo que nada é simples. Irmãos, absolutamente nada é simples. Eu estava lendo esses dias um livro do pastor Arival Dias Casimiro. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, homem de Deus. Um livro que ele escreveu bem pequenininho sobre aborto. E uma das coisas que o pastor Arival trata naquele livro é o processo complexo até um bebê, uma criança, ser fecundada. Não é gerado, né? Ele não falou sobre a gestação, só o processo de fecundação. Querido,
são tantas complexidades que envolvem uma coisa que aos nossos olhos parece muito simples. Meu irmão, minha irmã, tudo naquilo que Deus criou é cheio de complexidade, desde a íris do seu olho até as estrelas que há nas muitas galáxias que existem. Tudo é perfeito, tudo é complexo, tudo é cheio de detalhes, tudo aponta para um Criador. Queridos, é insano, podemos dizer então, é loucura nós olharmos para toda a criação de Deus e não imaginarmos que existe um Criador. Esses dias eu conversava com alguém, como os irmãos sabem, eu trabalho numa Câmara de Vereadores e a Câmara é um ambiente onde leis são feitas todo o tempo, o que mais a Câmara faz e o que ela deve mais fazer é promulgar leis, é aprovar leis. Promulgar não, quem promulga é o prefeito, é aprovar leis, é votar leis, é redigir leis. É um ambiente legislativo, uma casa legislativa. E eu, esses dias, conversava com alguém, eu peguei um texto de uma das normas que estava para ser aprovada e disse: olha, as pessoas conseguem facilmente olhar para um papel como esse, com algumas palavras, e dizer: isso aqui é fruto da mente humana. Ou seja, há um Criador por detrás dessa lei. Mas tem muitas pessoas que olham para a criação, que olham para essa vastidão, essa imensidão das coisas que Deus criou e dizem assim: isso veio do acaso. Queridos, isso é, volto a dizer, uma insanidade. Isso é fruto muitas vezes da mente humana que não consegue se render. Esse salmo e o convite que ele nos faz é para nós olharmos as coisas que Deus fez e nos rendermos ao Criador de todas as coisas. Como é que podemos, irmãos? Esses dias eu estava revisando o trabalho do meu irmão. Meu irmão, ele teve o trabalho dele aprovado, no mestrado, e agora Daniel é mestre em saúde mental. Brinque. Mestre em saúde mental pela UPE. E ele pediu para eu fazer a revisão do trabalho dele. Voltei para o meu trabalho da época de faculdade. Eu ganhava um trocado na faculdade fazendo revisão do trabalho. Aí ele pediu para eu revisar. Eu estava revisando lá e no trabalho ele colocou a foto de um quadro, o único quadro que eu pintei na minha vida, que eu pintei quando eu tinha 13 anos. Até hoje tem lá na casa, lá na casa da minha mãe. E aí, quando eu vi esse quadro, eu lembrei desse salmo também. A gente olha para qualquer coisa que tenha a assinatura de um criador, de um artista, de um pintor, de um escultor, de um escritor, e a gente consegue ver a criatividade. Mas, queridos, o nosso Deus, Ele é a fonte de tudo aquilo que é belo, criativo, bom e bonito. Sabia disso? Esse salmo que fala sobre a obra de Deus na criação nos lembra que a mente mais criativa que existe, a mente mais capaz de produzir coisas através da criatividade, é a mente do nosso Deus. Por isso que eu gosto do pensamento que diz que todos nós somos subcriadores. Por que subcriador? Quando você costura, quando você faz um crochê, quando você desenha, quando você inventa uma receita diferente que ninguém nunca fez. Esses dias Maíra seguiu uma receita de pudim do jeito dela e, rapaz, ficou top. Que ela passou do ponto, mas a calda do pudim ficou com aquele gosto queimadinho. E eu amo quando a calda do pudim ficou assim. Então, deu tudo certo. Então, por detrás de todo o processo criativo, de tudo que você imagina, daquela ideia maravilhosa de decoração que você teve para aquela parte da sua casa, está a imagem e semelhança de Deus trabalhando na sua mente. Você é criativo porque você foi criado à imagem e semelhança de um Deus que também é criativo. E, queridos, a criação, a natureza, tudo aquilo que está ao nosso redor é uma expressão dessa criatividade de Deus. Por isso que o título dessa reflexão é O Artista e Sua Arte. Esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler do Salmo 104, ele tem uma conexão com dois textos. Se você quiser ler isso em casa depois, com mais tempo, você meditar ainda mais sobre essa temática, leia Gênesis 1, que fala sobre a criação de todas as coisas, mas leia também Jó, capítulo 38 de Jó, até o capítulo 41, onde há ali um diálogo, onde o Senhor fala sobre tudo que Ele criou, e esse salmo, o Salmo 104, é um pouco também sobre isso. Bom, algumas coisas são tratadas, alguns temas são tratados ao longo desse salmo, e eu queria explicar brevemente cada um deles para você. Do versículo 1 até o versículo 4, o salmista fala sobre a grandeza de Deus. Ele convoca
aqueles que estão lendo, que somos nós hoje, inclusive, a adorar ao Senhor, a bendizer, a louvar o Senhor. Essa convocação, nesses primeiros versículos, apresenta Deus envolvido com os elementos da criação. Já percebeu isso? Envolto em luz, né? Ele estende os céus como uma tenda, põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. E aqui há uma coisa interessante, o versículo 4, ele é citado pelo texto de Hebreus, no capítulo 1. Porque o versículo 4 diz: faz dos ventos seus mensageiros, e dos clarões reluzentes seus servos. Há aqui uma curiosidade interessante, que o texto de Hebreus, capítulo 1, irmãos, aplica essa palavra do Salmo 104 aos anjos. Ou seja, que Deus faz, né, dos seus anjos, dos seus mensageiros como clarões, como vento. Ou seja, esse Deus que está envolto ali à sua criação e que está, né, de alguma forma conectado àquilo que Ele criou. Nos versículos de 5 a 9, o salmista ele fala sobre as bases e a formação da terra como obra das mãos de Deus. E aqui é interessante, a gente precisa explicar. O autor bíblico, ele vivia uma época em que se acreditava em um formato de universo completamente diferente do nosso. Hoje a gente sabe, né, que tem o sistema solar, que tem as galáxias, que tem, né, os planetas, que o sistema solar, né, os planetas orbitam ao redor do Sol. Mas o homem antigo, o homem que escreveu essa passagem, não imaginava o mundo dessa forma. Como era que o antigo pensava que era o universo e como era a Terra? Ele acreditava que a Terra era uma espécie de disco e que embaixo da Terra ficavam as águas. Acima da Terra também tinham águas, e ali essas duas divisões de águas, uma embaixo da Terra, outra acima da Terra, e acima das águas que ficavam acima da Terra era onde morava o Senhor, onde morava a divindade. Era assim que o mundo antigo pensava. É por isso que os textos bíblicos do Antigo Testamento falam muitas vezes sobre os fundamentos da terra. Deus como, né, uma espécie de engenheiro que projetou a terra desde o fundamento até a obra completa. Mas o importante não é a gente saber como é que o homem antigo pensava, é lembrar que o Senhor, essa aqui é a lição importante, Ele está do princípio ao fim na criação. Algumas visões de mundo pensam que a natureza, que o universo, que as coisas criadas, que a nossa terra, ela é fruto de uma série de eventos casuais, de uma série de fatores que ninguém teve controle e que simplesmente aconteceu. Ah, queridos, não é assim que a palavra de Deus nos apresenta. Desde o princípio até o fim de tudo que você e eu vemos na criação, cada cenário, cada paisagem bonita, cada cartão postal, que inteligência artificial nenhuma do mundo vai conseguir copiar. Que agora a onda são os vídeos feitos por IA, né? E agora está ficando cada vez mais parecido com vídeos reais, e as pessoas estão até se enganando, inclusive com os vídeos. Eu mesmo fiquei em dúvida esses dias, rapaz, isso é inteligência artificial? E aí eu comecei a me sentir, né, um pouco mais velho, né? Porque antigamente não, né? Até um tempo atrás, né, só um ou outro se enganava com os vídeos, mas agora está tão bem feito, está tão evoluído que o negócio está sério. Deus, Ele está do princípio ao fim. Cada detalhe da criação conta com a formação, com a direção de Deus. A terceira coisa que esse salmo nos ensina, e isso está exposto dos versículos 10 até o versículo 18, é a maior seção do salmo. Ele louva a Deus pelas fontes de provisão. Nesses versículos, o salmista lembra que Deus, além de ser o Criador, Ele é o provedor daquilo que Ele criou. Ele sustenta, Ele mantém cada uma das suas obras. Ele mantém de pé, mantém com vida, Ele faz com que essas obras permaneçam. Ou seja, Deus nesse salmo não é apenas aquele que dá vida, Ele é aquele que cuida da vida que Ele gerou e também é aquele que renova a vida quando se passam os tempos de vida de cada ser vivo. Então, até o alimento, o salmista vai explicar, até o alimento que é produzido, até o pão, até o fruto da videira, até, né, o azeite que é fruto do prensado da oliveira, né, das olivas, do azeite de oliva, tudo isso, até aquilo que nós produzimos
com o que nós extraímos da criação, né? Se bem que hoje em dia tudo industrializado, né? A gente é capaz de não estar comendo nada de verdade hoje, mas em tese pelo menos nós comemos aquilo que vem da criação. O salmista está dizendo que até isso é fruto da providência de Deus. O Deus que dá a vida, portanto, a tudo que Ele criou, inclusive cada um de nós, é o mesmo que mantém a vida, é o mesmo que sustenta, é o mesmo que guarda para que a vida continue. O alimento então que produzimos, aquilo que nós extraímos da terra, aquilo que nós aproveitamos e que é fruto daquilo que a terra produz, aquilo que a criação produz, também é obra, também é favor de Deus. Eu lembro que certa vez eu fui ensinado por uma das pessoas que me pastoreou no Senhor Jesus a orar pela minha feira, e até hoje eu tenho esse hábito. Toda vez que termina a feira, que eu guardo no armário, que sensação boa, não sei você, mas que sensação boa ver um armário cheio de compras, que sensação boa ver uma geladeira abastecida. Confesso que às vezes, né, eu trabalho bastante para esvaziar ela. Esses dias eu estava em casa, né, me deu um negócio, eu comi tanto de tarde, mas ela chegou e me está comendo de novo, né? É quando eu fico com a Olivia, viu, Jaque? A energia fica gasta nas terças e quintas, são as tardes que eu me divirto com a Olivia, e Maíra vai atender, né? E aí quando foi uma tarde dessa, ela chegou, eu comendo, daí a pouco eu comi de novo. O negócio é sério. Por isso que eu estou ficando gordinho. Então, queridos, eu aprendi, né, através de pessoas que me pastorearam, sobre a importância de orar pelo alimento que foi recebido, aquilo que nós recebemos, querido, e que vem de alguma forma indireta da criação do Senhor, é fruto da providência de Deus. Pensa numa palavra que não pode faltar no vocabulário do cristão, é a palavra providência. Essa palavra tem que estar no seu vocabulário, irmão. Essa palavra tem que estar nas nossas conversas. O Senhor proverá. Quem foi que disse isso? Abraão disse isso para o seu filho Isaque, quando eles estavam caminhando para o local do sacrifício. Isaque pergunta: pai, a gente está com o cutelo aqui, a gente tem a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E qual é a resposta de Abraão? Deus proverá para si mesmo um cordeiro para o sacrifício. Queridos, providência é algo que precisa estar no nosso vocabulário. A confiança na providência, no cuidado, que o Deus que te criou, que criou todas as coisas, que criou cada ser vivo, Ele é responsável por sustentar também essa criação. É o convite que Jesus faz, né? Eu lembro que Charles Spurgeon, ele dizia: todas as vezes que eu fico preocupado com alguma coisa, eu vou ter com meus dois mestres, a andorinha e o pardal. Porque Jesus disse que até os pássaros confiam na provisão do Senhor melhor do que nós. Observem as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, mas o Senhor as sustenta. O meu desafio, o seu desafio, né, nesse assunto da providência, é ter o coração de um passarinho. Confiar na providência de Deus para as nossas vidas. Amém? Pois bem, a próxima seção do Salmo, que está dos versículos 19 a 23, fala sobre a formação dos céus. Aqui o foco nessa seção, nesses versículos 19 a 23, é o sol e a lua, e mostrando como cada grupo de ser vivo está associado a um ou ao outro, né? Como que dizendo que o homem foi feito para agir durante o dia, né? Ele fala sobre esse trabalho laboral do ser humano durante o dia, enquanto há certos animais que agem, que, né, são mais dados à noite. E essa seção aponta para as estações e para as marcações de tempo em geral, ou seja, Deus, ao dar a criação, ao fazer a criação com todas as coisas belas que ela tem, marcou também estações, marcou também períodos. Nós contamos o tempo porque Deus criou todas as coisas, inclusive, né, os luminares do céu, para governar o dia e a noite. A seção seguinte, do versículo 24 até o versículo 30, fala sobre a sabedoria maravilhosa de Deus. O salmista, nesses versículos 24 ao 30, ele se maravilha de que tudo é feito com maestria. Como eu falei aqui, tudo na criação é complexo. Você pega uma folhinha desse tamanho,
Uma folha tem tanta informação, tem tanto detalhe, tem tanto esmero, tem tanta qualidade, tem tantas coisas. E ao mesmo tempo em que aponta para a sabedoria, tudo se encaixa, irmão. A gente odeia o mosquito, mas tira o mosquito, mata todos os mosquitos, você vê o desequilíbrio ecológico que acontece por conta da falta de um mosquito. Pense no transtorno que se causa quando uma determinada planta é extinta, quando um animal é extinto. Por quê? Porque tudo é feito para harmonizar em cada ambiente. As chuvas, tudo acontece de um modo encaixado, pleno, bom. Isso é a criação de Deus, irmãos. Então, ainda nessa sessão, o salmista ele nos convida a olhar para os mistérios da criação de Deus. Observe, por exemplo, que ele menciona o Leviatã. O Leviatã é, na linguagem bíblica, a ideia de um monstro marinho que é governado por Deus, como uma espécie de ser colossal, que homem nenhum pode controlar, mas que está ali sob o controle de Deus. O que o salmista está querendo dizer é que dentro do mar, o ser mais poderoso, que para nós hoje seria, né, uma baleia, até um plâncton, que fica um negocinho, uma sujeirinha que fica na boca da baleia, que fica na barbatana da baleia. Todos esses seres são alvo da mão, do cuidado e da providência de Deus, irmãos. Deus cuida desses seres também. Deus alimenta cada um dos seres, porque a criação é dele. Amém? Na sexta sessão do Salmo, então, encerrando, o salmista faz um louvor à glória de Deus. Ele exalta o Senhor e clama pela erradicação do mal e do pecado, que atingem a natureza que foi criada boa por Deus. O que esse salmo reconhece é que Deus criou todas as coisas boas. E parece estranho, né? Não parece estranho você ver um salmo que elogia Deus, que louva a Deus, que reconhece a Deus pela criação, e ele termina dizendo, pois, cadê? Sai aqui. Ele termina dizendo assim, salva-nos, Senhor. Oxe, pulei aqui o salmo. Olha como ele termina dizendo, sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Não parece estranho que um salmo que louva a Deus pela criação, por tudo que ele fez, por cada detalhe das obras de Deus, termine dizendo, Senhor, mata os pecadores, tira todo mundo que... Mas queridos, o que é que o salmista está dizendo quando ele fala sobre isso? Ele reconhece que o pecado atingiu a criação. O pecado trouxe consequências para a natureza. A natureza não é mais boa como ela era no princípio. E basta olhar para os fenômenos naturais, nós sabemos que a criação, ela sofre em virtude do que o pecado fez. O pecado não atingiu só o ser humano, irmãos. Ele atingiu toda a criação, porque o ser humano, Adão e Eva, eles eram representantes da criação. E portanto a criação passou a sofrer as consequências do pecado do primeiro casal. Dito tudo isso, irmãos, eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas a respeito de tudo que o Salmo apresenta a respeito desse artista maravilhoso que é o nosso Deus e dessa obra de arte que é a criação. Primeira aplicação que eu quero fazer a partir desse Salmo é que todos nós, quando deparamos com esse texto, nós somos chamados a fugir de dois extremos. Quais são os dois extremos, pastor, que eu devo fugir ao ver esse salmo, ao ler esse salmo que exalta, que reconhece, que aponta para a criação de Deus? Primeiro extremo, separar Deus da sua criação. Irmãos, tem muitas pessoas que pensam que Deus não está interessado com o que acontece nos rios, que Deus não se interessa com as árvores. Há muitas pessoas que pensam que Deus não está nem aí para o que acontece no oceano. Mas se você lê o salmo comigo, você vai ver que Deus não apenas está interessado, mas Ele age diretamente nessas coisas. É Deus quem rega as plantas que crescem nas florestas. De acordo com esse salmo, não são os fenômenos naturais que alimentam os animais, é Deus que dá alimento aos leões, é Deus que dá alimento aos seres dos mares, é o Senhor. Deus está diretamente conectado à sua criação, irmãos. Deus está diretamente conectado, ou seja, Deus se interessa com o que acontece no mar, sim.
Deus se interessa com o que está acontecendo na terra. Deus está envolvido com o que acontece nos bosques, nas florestas, nos rios. Deus se interessa com o que acontece até no ar, nas nuvens, porque é a obra das mãos deles. Então, nós não podemos separar Deus da sua criação. Mas há um outro extremo que nós devemos fugir também. E que extremo é esse? E creio igualmente perigoso. É confundir Deus com a criação. Olha, Deus está interessado, Deus cuida da sua criação, mas Deus não é a sua criação. Deus está conectado, Deus está interessado nas árvores, nas plantas, no sol, na lua, nas estrelas, em tudo que Ele criou, mas Ele não é essas coisas. E esse é o erro de praticamente todas as religiões que existem: confundir a criatura com o Criador. Abra comigo aí Romanos capítulo 1. Deixa aí um pouquinho o texto do Salmo. Vá lá, Romanos capítulo 1, que fala um pouco sobre esse grande erro da humanidade. Romanos 1. Amém? Vamos ler a partir do versículo 18. Veja o que diz o texto. Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Esse texto, então, é um texto sobre a ira de Deus. E por que essa ira se manifesta? Versículo 19: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Eles quem? A humanidade. Porque Deus lhes manifestou. Versículo 20: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos, por quê? Por meio das coisas criadas. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, aquilo que Deus criou aponta para a eternidade, a divindade e o poder de Deus. Vamos continuar. De forma que tais homens são indesculpáveis. Por que a humanidade é indesculpável, Paulo? Versículo 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Ou seja, a razão da humanidade em geral foi obscurecida, diz o apóstolo Paulo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que é que Paulo está dizendo? Que a humanidade em geral, ela caiu em um lugar de ignorância e recebeu sobre si a ira de Deus, porque vendo toda a criação, ela deveria ter entendido que há um Deus sobre essa criação, mas a humanidade trocou Deus pelas coisas criadas, e até hoje é assim em muitos lugares do mundo. O rio é adorado, não o criador do rio. A árvore é adorada, não o criador da árvore. A terra é adorada, não o criador da terra. O animal é adorado, é sacralizado. É assim, queridos, em muitos lugares no Oriente ainda. O animal é adorado em vez daquele que criou o animal. Então, dois extremos que nós devemos evitar. Nós não podemos separar Deus da sua criação, mas também não podemos confundir Deus com a sua criação. Amém? Segunda aplicação que eu quero fazer para você é: se Deus cuida da sua criação,
também devemos cuidar, irmãos. Olha, em primeiro lugar, o homem, ele está em posição de destaque da criação. A gente costuma dizer assim: o homem é a coroa da criação. Quantos já ouviram isso? Você e eu somos, o ser humano, ele está em uma posição de destaque da criação. Mas o homem não é dono da criação. Nós não somos donos da terra. Não somos donos dos mares. Não somos donos dos rios. Não somos donos das árvores. Nós somos mordomos. E mordomo é diferente de dono. A criação foi dada a nós para cultivarmos ela, para guardarmos ela, para sim usufruirmos dela. Mas usufruir não nos dá o direito de um dono. Destruir, usar indiscriminadamente, maltratar os seres criados por Deus, portanto, é pecado. Agir como dono da criação sem sermos donos é pecado. Queridos, o cristão, ele deve ser contra a adoração de animais. E existe uma adoração, porque eu falei sobre a adoração que acontece no Oriente, né, a animais, a sacralização de animais. Mas aqui no Ocidente existe uma sacralização de animais velada. Não tem um altar para o cachorro, mas tem uma forma de cuidar do cachorro, do animal, que é quase de uma sacralização. Aqui no Ocidente, aqui na nossa cultura. Mas, queridos, se não podemos sacralizar, também não temos o direito de maltratar. O cristão, ele deve ser firmemente contra todo tipo de maltrato, todo tipo de abandono dos seres criados por Deus. Falando de ecologia, é muito, vou botar bem muito. É muito triste que os ímpios estejam mais preocupados com a pauta ecológica do que os cristãos. Quem mais devia estar interessado em cuidar da criação somos nós. Sabia disso? Quem mais deveria estar interessado em plantar árvores somos nós. Quem mais deveria estar interessado em que os rios estivessem limpos somos nós. Quem mais deveria estar interessado que as orlas das praias, né? A irmã Jeane aqui conhece praia mais que todo mundo aqui. Quem mais deveria estar interessado com a limpeza das praias somos nós. Por quê? Porque nós, mais do que ninguém, entendemos, queridos, que somos apenas mordomos daquilo que Deus nos deu. Terceira aplicação que eu quero fazer a partir desse salmo aqui é que, querido, esse salmo nos leva a aguardar. Ele nos lembra da criação, ele nos lembra que a criação de Deus foi afetada pelo pecado, mas nos lembra que essa criação será redimida. A terra, irmãos, cada coisa criada, o próprio apóstolo Paulo fala ainda na carta de Romanos, a terra geme como em dores de parto. A terra sofre por conta do pecado. John Wesley, ele tem uma frase bem interessante que ele diz assim: qualquer que seja a causa dos terremotos, a principal causa é o pecado. É o pecado que faz com que existam terremotos. É o pecado no mundo, os efeitos da queda que fazem com que existam furacões. Toda a desordem na natureza é fruto do pecado. Mas, queridos, o Salmo ele encerra com um clamor para que Deus tire o pecado do mundo, porque isso representa a renovação da terra. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você ainda acredita que o céu, como a gente costuma dizer, né, que a eternidade vai ser a gente flutuando no céu, sem nada, tocando harpa, se você ainda pensa que a eternidade será assim, eu quero lembrar você que nós esperamos, como diz o apóstolo Paulo, novos céus e nova terra, onde habitam justiça. Há uma expectativa, irmãos, em toda a Escritura, de que esse mundo, assim como o nosso próprio corpo, aquilo que vai acontecer, irmãos, com o nosso corpo, que será renovado, né? O corruptível será revestido de incorruptibilidade, ou seja, receberemos um novo corpo que será capaz de
habitar a eternidade, o mesmo vai acontecer com a terra, querido. A terra será revestida de incorruptibilidade. E aí então viveremos novos céus e nova terra. Agora, irmão, pense. Se uma terra, se um universo, se uma criação cheia dos efeitos do pecado é tão bonita, é tão maravilhosa. Eu comi uma maçã, irmão, essa semana que eu fiquei, meu Deus, não sei se está cheio de veneno, mas que maçã! Se aquilo que está eivado do pecado é tão bonito, tão bom, tão doce, tão cheio de cor, de vida, imagina o que será a criação renovada, redimida, glorificada. Meus olhos dão vontade de chorar só de pensar. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habitam justiça. Ah, queridos, nós aguardamos por esse dia. Esse salmo também é escatológico. Ele também é sobre as últimas coisas, sobre essa expectativa do dia, como a gente canta, né? O dia que será para sempre, o dia que vai renovar. Deus vai passar a limpo essa terra e tudo será renovado e glorioso e perfeito e bom, como deveria ser desde sempre. Amém, queridos? Fica então uma última aplicação. Você pode ficar de pé, a gente vai orar. Fica uma última aplicação que eu tenho meditado sempre, que eu olho para os salmos que falam sobre a criação de Deus, ou para os textos que falam sobre a criação de Deus. Nós temos sido uma geração cada vez mais cibernética. Se você parar para pensar, nós já somos meio que uma espécie de robô. As telas, elas já são meio que extensões de quem nós somos. Mas, queridos, se nós somos parte da criação, nós precisamos estar em contato com a criação. Se nós somos parte daquilo que Deus criou, dessa natureza maravilhosa, né? Francisco de Assis, ele dizia que o sol, a lua, as estrelas, a terra são nossos irmãos. Se nós somos irmãos da criação, se fomos criados junto com todas essas coisas e participamos da criação, nós precisamos de contato com a criação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nós precisamos ser intencionais em ter tempos de contato com a criação, porque nós somos criados para isso. Você foi criado para ter contato com a terra, irmão, com as árvores, com os animais, e precisamos nos lembrar disso, porque a gente está virando praticamente máquinas. Faz bem ou não faz bem você ir tirar aquele final de semana no sítio? Só ouvindo o canto. Faz bem ou não faz bem ouvir o canto dos pássaros, irmãos? Faz bem ir para uma praia, né, irmã Jane? Para uma praia, ver a imensidão do mar. Faz bem, irmãos, de tempos em tempo, vai para um canto em que você possa ver as estrelas no céu, sem luz de poste, sem luz de cidade. Faz bem, porque nós fazemos parte da criação. Então fica uma última aplicação. Não passa muito tempo sem ter contato com a criação, não. Porque nesses contatos eu tenho certeza, você vai lembrar desse salmo e você vai lembrar do seu Criador. E vai olhar para a criação e vai poder adorar a Deus através daquilo que você vê na criação. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Ah, Senhor, como o Senhor é sábio. Como a tua palavra tem instrução para todas as áreas da nossa vida. Deus, em nome do Senhor Jesus, essa noite, nós nos lembramos que fazemos parte da tua criação, que devemos zelar pela tua criação, que devemos cuidar daquilo que o Senhor criou, ó Deus, daquilo que o Senhor alimenta, daquilo que o Senhor sustenta, que são as coisas criadas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é criativo em tudo que o Senhor fez. Como é variada a tua criação, como é cheia de detalhes, cheia de minúcias, cheia de graça, cheia da tua bondade é, ó Deus, a tua criação. E nós te agradecemos, ó Deus, por ter criado um mundo tão belo. Sabemos, ó Pai, que esse mundo, que essa criação, que a natureza, que tudo que o Senhor criou está cheio de efeitos do pecado. Sabemos, Pai, e que muito desse pecado é a destruição que o próprio homem causa na sua sanha desenfreada por mais e mais e mais e mais. Mas essa noite nos lembramos que podemos ser agentes de cuidado
da criação que o Senhor nos deu, para sim usufruir, para sim aproveitar, nos alimentar, colher daquilo que a criação produz, produzir coisas boas a parte da criação, mas não destruir, não maltratar, não descuidar, Pai. Nos lembra disso, Pai, porque isso também é mandamento do Senhor, para que não pequemos nessa área. Mas nos ajuda, Deus, a não sacralizar a criação, não colocar a criação no lugar que pertence só ao Senhor, seja um animal que nós temos de estimação, seja um jardim, seja alguma coisa da natureza com a qual nós temos contato. O Senhor não se confunde com aquilo que o Senhor criou. Ó Deus, que o Senhor nos ajude nesse mundo cheio de maquinário, cheio de telas, cheio de distrações, né, que não foram criadas pela Tua mão. O Senhor nos ajude a termos contato com a natureza e adorar o Senhor através daquilo que vemos na natureza e que aponta para Ti. Essa é a nossa oração. Senhor, nos leve em paz para as nossas casas nos dias de hoje. Ó Deus, guarda as nossas famílias. Aplica, Deus, essa palavra aos nossos corações. Nos lembra da nossa responsabilidade todas as vezes que nós somos expostos à Tua palavra, quando ela é pregada a nós. Assim nós te oramos. Deus, dá uma semana abençoada, um restante de semana abençoada na Tua presença, e nos traz debaixo da Tua proteção para a próxima programação juntos, como igreja, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre você Ele erga o brilho de sua glória e te dê a paz, porque fiel é o que nos chama à santidade, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. E nós vemos juntos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Vai na paz do Senhor Jesus, não saia sem falar com seus irmãos.